Então, pessoal, olha só, um exemplo aqui de função afim, né? Dado essa função, f de x igual a 2x mais 1. Então, olha só, determine qual é o coeficiente angular e o coeficiente linear dessa função. Qual é o valor da função quando x for 2? Essa função é uma função crescente ou decrescente? E como que a gente faz o gráfico dessa função? Então vamos lá, olha só. Analisando a função f de x é igual a 2x mais 1. Bom, pessoal, o coeficiente angular da reta na função é dado pelo número que tiver na frente do x, que nesse caso vale 2. E o coeficiente linear da reta é aquele que vai estar logo após aqui, olha, a variável x, incluindo o sinal. Que nesse caso, como é 1 positivo, não precisa colocar o sinal de mais. Então basta colocar o número 1. Se fosse negativo, você teria que colocar o negativo. Tá ok? Beleza. Agora é o seguinte, qual é o valor da função quando x for 2? Pessoal, é aquela substituição que a gente tem que fazer. No lugar do x, você coloca o 2 e faz a continha. 2 vezes 2, 4, com mais 1, 5. Então, quando o seu x for 2, a sua função tem um resultado como 5. Tá ok? A função é crescente ou decrescente? Bom, a gente tem que analisar aqui, olha, o valor que está na frente do x. Se o valor é positivo, função crescente. Se o valor é negativo, função decrescente. Então, aqui a nossa função é crescente, né? Porque o a é maior do que zero. Beleza? E agora o gráfico, pessoal. Bom, esse gráfico aqui, pessoal, nesse primeiro momento, a gente pode fazer o seguinte. Você atribuir valores, fazer uma tabelinha. Atribuir valores em x, que ao ser substituído na sua função, você terá o respectivo valor em y, e com essas coordenadas, x e y, você consegue plotar no gráfico. Então, olha só, pega lá, menos 1, 0 e 1, por exemplo. Tá? Então, quando o seu x for menos 1, vai ficar lá 2 vezes menos 1 mais 1. 2 vezes menos 1 dá menos 2, com mais 1, menos 1. Então, você tem, quando o seu x for menos 1, o seu y também vale menos 1. Quando o seu x for 0, 2 vezes 0 mais 1. 2 vezes 0, 0, mais 1, 1. Então, quando o seu x for 0, o seu y vale 1. E quando o seu x for 1? É 2 vezes 1 mais 1. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Então, quando o seu x for 1, o seu y vale 3. Beleza? Então, agora, pessoal, com essas coordenadas aqui, a gente coloca no gráfico. Né? Então, olha só. Então, a gente tem aqui o eixo x, o eixo y, e aí a gente tem lá menos 1 em x, 0 e 1 em y. Quando o seu x for menos 1, o y também, olha, é menos 1. Então, menos 1 aqui embaixo. Então, está aqui, ó. Menos 1, está aqui. Beleza. Está o primeiro ponto. Quando o seu x for 0, ele vai dar um resultado em y valendo 1. Então, quando o seu x for 0, ele não saiu do x, só andou uma unidade em y. Está aqui, ó. Tá? E quando o seu x for 1, ele vale 3. Então, mais ou menos aqui, 3. Olha só, pessoal, olha o seu gráfico aqui, olha. Mesmo que você não queira, a não ser que esteja fora de escala, o seu gráfico vai ser uma reta. Então, aqui a gente tem a f de x é igual a 2x mais 1. Essa é a representação gráfica da nossa função.